Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo do kit higiene para bebê. Esse kit tem 5 peças, sendo a bandeja, o porta-algodão, o porta-cotonetes e o porta-objetos, e também o porta-fraldas. E no vídeo de hoje nós vamos confeccionar o porta-fraldas. Todas as outras peças do kit já estão disponíveis no canal e eu vou deixar o link para o passo a passo na descrição deste vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. E deixa também o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar o passo a passo. Para confeccionar o kit, nós vamos precisar dos fios de malha, e eu estou usando fio de malha residual nas cores cinza, o verde e o branco. Aqui para o kit eu vou usar 1 kg de cada cor. As aplicações emborrachadas você encontra em armarinhos. Os marcadores, a cola para tecido, tesoura e agulha para tapeçaria, para os arremates, e a agulha para crochê é a número 7 milímetros. Eu vou começar com o meu fio de malha branco, vou fazer o nozinho inicial, e esse nozinho eu já conto como sendo a minha primeira correntinha. E eu vou fazer aqui um total de 15 correntinhas. Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 correntinhas. Feito aqui as 15 correntinhas, nós vamos trabalhar nessa alcinha que forma atrás da correntinha. Eu tenho aqui, olha, a trancinha do ponto e atrás forma uma correntinha. A gente vai iniciar as voltas nessa correntinha. Eu vou pular essa primeira da agulha e eu vou vir na próxima. Laço meu fio, trago a laçada, dou a altura do ponto e faço um ponto baixo. Na próxima alcinha, laço meu fio, trago a laçada, dou a altura do ponto, faço ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha, e eu vou ficar com um total de 14 pontos baixos. Chegando aqui no ponto do nozinho, como eu contei o ponto do nozinho como sendo o meu primeiro ponto, então eu vou fazer aqui, olha, pego uma alcinha, dou a altura do ponto e faço o ponto baixo. Eu fiquei aqui, então, com 14 pontos baixos. Eu vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho. Essa correntinha se refere ao meu primeiro ponto. Então, eu venho no próximo e eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, ficando nessa volta com os mesmos 14 pontos baixos. Chegando no finalzinho, olha, eu faço meu último ponto baixo, pegando as 2 alcinhas da correntinha. Faço uma correntinha, viro meu trabalho,
a correntinha corresponde ao meu primeiro ponto, venho no próximo e vou fazer 14 pontos baixos, um para cada ponto de base. E nós vamos fazer aqui voltas de repetição. Em todas as voltas eu vou ficar com 14 pontos baixos. No total, eu vou fazer 10 voltas. A medida da base, ela depende da espessura do fio de malha. Então, tem fio de malha que ele tem uma espessura um pouco maior, tem outros que tem a espessura um pouco menor. Então, caso você queira uma base maior, é só você fazer mais pontos baixos. Aqui eu fiz com 14 pontos baixos, você pode estar fazendo com 16, a quantidade de pontos baixos que você achar necessário. Eu vou fazer 10 voltas de pontos baixos, você pode fazer 12 ou a quantidade que você achar necessário, tá? Então, a base é que determina o tamanho que você vai fazer, o tamanho que vai ficar o seu trabalho. Então, aqui, olha, chegando no final da volta, o último ponto baixo eu faço bem aqui, olha, na correntinha, porque eu contei a correntinha como sendo meu primeiro ponto. Então, em todas as voltas, eu vou ficar com 14 pontos baixos. Eu vou seguir fazendo as voltas de pontos baixos até ficar com um total de 10 voltas. Aqui eu fiz uma, duas, tô fazendo a terceira, vou fazer mais 7. E quando eu ficar com 10 voltas de pontos baixos, eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui as 10 voltas de pontos baixos e aqui eu fiquei com uma medida de 18 centímetros de largura por 11 de comprimento. E agora aqui eu vou fazer uma correntinha e nós vamos trabalhar pontos baixos nessa lateral aqui, olha, nós vamos contornar a peça toda em pontos baixos. Então, para cada volta de pontos baixos, eu vou fazer um ponto baixo na lateral do ponto. E se aqui eu tenho 14 pontos baixos, então eu vou ficar com 14 pontos baixos aqui na largura da peça. Então, aqui no lateral do ponto eu fico com 10 pontos baixos e aqui na largura eu fico com 14 pontos baixos. Então, eu fiz uma correntinha e já nessa lateral de pontos aqui, olha, eu já faço o meu primeiro ponto baixo. Então, eu venho aqui, olha, pego a alcinha do ponto e eu pego a alcinha aqui de trás também, olha, pego as duas alcinhas do ponto. Dou a altura do ponto, faço um ponto baixo. Na próxima alcinha. Dois. Na próxima. Pega só a alcinha, tá, gente? Não abraça o ponto todo, não, pra não fazer buraco na peça. 3. 4. 5, e vai ficando assim, olha. 6. 7. 8. 9. E 10. Então, aqui eu fiz um ponto baixo para cada lateral de ponto baixo. Chegando aqui, olha, no cantinho eu vou fazer 2 correntinhas e agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou vir no meu primeiro ponto, faço um ponto baixo e eu vou contornar a peça toda em pontos baixos. Chegando nos cantinhos, eu sempre faço 2 correntinhas. Eu fiz aqui
todos os pontos baixos da largura. Então, aqui na largura eu tenho que ficar com 14 pontos baixos. Chegando aqui no meu último ponto, olha, é bem o ponto do nozinho, eu faço o 14º ponto baixo, 2 correntinhas. Viro o meu trabalho e vou fazer os pontos baixos aqui da lateral do ponto. Então, eu vou seguir fazendo os pontos baixos, vou seguir contornando a base toda em pontos baixos. Quando eu chegar nos cantinhos aqui nas quinas, eu faço 2 correntinhas e sigo fazendo pontos baixos. Quando eu chegar aqui, olha, no ponto que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda na base. Chegando aqui no final, eu vou fazer uma correntinha. Eu iniciei com uma correntinha, então eu tenho que ficar com 2 correntinhas, faço só uma correntinha, eu vou alongar o meu fio e eu vou vir bem nessa primeira correntinha que eu fiz aqui, e eu vou passar esse fio aqui para trás. Assim. E eu vou voltar nessa minha correntinha aqui de trás, eu vou entrar na correntinha e vou puxar essa laçada, trazendo aqui, olha, para frente. E agora eu vou fazer uma volta de pontos baixíssimos. E essa volta de pontos baixíssimos eu vou fazer, inclusive, nas 2 correntinhas. Então, aqui na lateral eu vou ficar com 10 pontos baixíssimos, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Mas eu vou fazer também as 2 correntinhas, os 2 pontos baixíssimos da correntinha. Nós vamos subir agora o porta-fraldas, então eu vou precisar fazer os 2 pontos baixíssimos da correntinha. Então, aqui, olha, eu vou ver nesse meu próximo ponto. Eu iniciei o ponto baixíssimo na correntinha, então eu vou vir no meu próximo ponto, faço aqui um ponto baixíssimo. No próximo, 2, 3, 4, e agora eu sigo fazendo pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo para cada ponto de base, contornando a minha peça toda. Chegando aqui, olha, no ponto das correntinhas, nós também vamos fazer ponto baixíssimo na correntinha. Só que a gente vai fazer o ponto baixíssimo da correntinha e já vai colocar um marcador, porque nas correntinhas a gente vai trabalhar de uma forma diferente. Então, eu entro aqui, olha, na alcinha da correntinha, faço um ponto baixíssimo e aqui eu já vou colocar um marcador, que esse ponto baixíssimo é o primeiro ponto da correntinha. Vou vir na próxima correntinha e eu faço um ponto baixíssimo nessa correntinha também. E agora eu volto a fazer um ponto baixíssimo para cada ponto de base. E eu sigo fazendo. E eu vou dar a volta toda em pontos baixíssimos. Quando eu chegar na correntinha, eu coloco um marcador na primeira correntinha, na primeira quina, tá? Que a gente vai fazer os cantinhos, as quinas, para ficar bem retinho. Então, a gente já vai marcando aonde a gente inicia as 2 correntinhas da quina. E eu vou continuar fazendo aqui um ponto baixíssimo para cada ponto de base, dando a volta na peça toda. E quando eu chegar no ponto que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Chegando aqui, olha, eu tenho as 2 correntinhas, então eu vou pegar uma alcinha, faço ponto baixíssimo, vou na próxima alcinha e faço um ponto baixíssimo. Essa primeira correntinha da quina, das correntinhas aqui, olha, esse primeiro ponto baixíssimo, eu vou pôr um marcador nele. E sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Eu vou dar a volta na base toda e quando eu chegar no ponto que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. E eu dei a volta toda em pontos baixíssimos, e aqui é muito importante a gente contar o número de pontos baixíssimos para colocar os marcadores. Então, eu coloquei o marcador, esses são os meus 2 pontos de correntinha, fiz os 14 pontos baixíssimos, e aqui, então, esse é o meu
a minha primeira correntinha. Eu vou fazer a segunda correntinha fazendo um ponto postiço, porque a gente começou essa volta na correntinha. Então, eu vou alongar aqui esse fio. Eu vou cortar ele uma quantidade suficiente para fazer um arremate. Eu vou passar essa sobrinha bem aqui, olha. Esse é o primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Então, eu vou passar a agulha aqui por baixo desse ponto. Vou pegar as duas alcinhas do ponto. Vou trazer essa laçadinha aqui para trás. E agora, eu vou voltar ela no pontinho que ela tá saindo. E eu fiz aqui, então, o pontinho baixíssimo da primeira correntinha. Eu vou colocar um marcador nele. Essa sobrinha, eu vou passar aqui para baixo, mas eu vou pegar uma agulha menor. Vou pegar uma agulha menor e eu vou passar ela aqui por baixo, olha, para eu fazer esse arremate aqui atrás. Aqui, para não ficar um buraquinho, eu vou passar essa sobra aqui pra frente, mas embaixo aqui, olha, pegando os pontinhos aqui de baixo. Vou passar ele por aqui. E aí, esse buraquinho aqui, olha, ele desaparece. Assim. E agora é só passar essa sobrinha aqui entre os pontos, pra fazer esse arremate. E depois colocar um pouquinho de cola para tecido. E essa parte, então, fica assim. Já com os cantinhos marcados. O fio de malha, ele é bem maleável, a gente consegue moldar certinho. Então, antes da gente iniciar, subir aqui a nossa peça, a gente vai arrumando com a mão, assim, olha, para ele ficar retinho, direitinho, tá? Para não ficar uma peça torta, olha. E a gente consegue fazer um trabalho bem retinho. A base estando retinha, bem certinha, na medida certinha, então a gente vai ter uma peça bem retinha. E agora a gente vai iniciar a volta de pontos baixos. E a gente pode começar em qualquer parte aqui, olha, do porta-fraldas, menos nos cantinhos. Então, eu vou começar ele bem aqui. Eu vou pegar meu fio branco, eu vou iniciar aqui, olha, pegando as duas alcinhas do ponto baixíssimo. A gente passa aqui, olha, assim, pegando as duas alcinhas do ponto baixíssimo, eu vou trazer o meu fio aqui, faço uma correntinha. Eu vou pôr um marcador para marcar esse como sendo o meu primeiro ponto baixo. E agora, eu vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui, olha, passo nas duas alcinhas do ponto baixíssimo, vou aproximar. Passo assim, olha, nas duas alcinhas do ponto baixíssimo, essa sobra aqui, eu vou arrematar e faço um ponto baixo. Dou a altura do ponto, faço ponto baixo. Venho no meu próximo ponto baixíssimo, passo nas duas alcinhas do ponto baixíssimo, dou a altura do ponto, faço ponto baixo. Venho no próximo, dou a altura do ponto e faço o ponto baixo. Aqui, olha, se eu vim fazendo os pontos nessa direção, então, essa aqui, olha, esse próximo ponto aqui, olha, eu vou fazer esse, e esse próximo ponto, olha, a gente pode olhar aqui por baixo, ó, é o ponto da correntinha. Esse é o meu primeiro ponto da correntinha. A gente fez os pontos baixíssimos trabalhando nessa direção. Então, eu fui colocando no primeiro ponto dessa direção.
Então, agora, estou trabalhando no sentido contrário. Então, o que que acontece? Eu vou vir aqui, olha, nesse próximo ponto baixíssimo e vou fazer um ponto baixo, dou a altura do ponto e faço ponto baixo. E aqui, se você olhar aqui por baixo, você vai ver que esse próximo ponto baixíssimo aqui é a minha primeira correntinha, primeira, segunda. A segunda eu tô com o marcador. Eu vou tirar o marcador e aqui, nesse ponto baixíssimo, eu vou passar aqui, olha, normalmente trago o fio aqui para fazer o ponto baixo, mas eu não vou fazer o ponto baixo. Eu vou deixar aqui na agulha. Vou vir no próximo ponto. Trago meu fio e deixo os 3 pontos aqui na agulha. Eu vou tirar esse primeiro laço, faço o primeiro ponto, volto essa laçada na agulha e agora eu faço esse ponto baixo. Esse primeiro ponto baixo aqui que eu fiz, eu vou pôr o marcador nele. Vou fechar. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto baixíssimo. Dou a altura do ponto, fecho aqui, olha, ponto baixo. No meu próximo ponto, faço ponto baixo. E eu vou seguir fazendo assim até eu chegar ali na outra correntinha. Olha, ponto baixo. E é só seguir aqui, olha, nessa parte de pontos baixíssimos, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixíssimo. Vou fazer o ponto baixo nesse próximo ponto baixíssimo. E se eu olhar aqui por baixo, eu vou ver que essa correntinha aqui corresponde a esse ponto baixíssimo. Então, eu vou tirar o marcador daqui. E eu vou vir nesse próximo ponto baixíssimo. Eu trago a laçada, dou a altura do ponto baixo, trago a laçada e não fecho. E agora eu venho nesse ponto aqui, que é o ponto que tava com o marcador. Trago a laçada e não fecho. Então, aqui eu fiquei com as 3 laçadas na agulha. Eu vou tirar essa primeira aqui, olha. Assim. Laço meu fio e vou fazer esse primeiro ponto baixo. Agora, eu volto meu fio nessa laçada e faço esse segundo ponto baixo. Vou pegar o marcador e vou pôr aqui, olha. Esse foi o último ponto baixo que eu fiz, esse foi o primeiro. Vou deixar marcado aqui, porque na próxima volta, a gente vai fazer dessa mesma forma os cantinhos. E agora, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto baixíssimo. E chegando nos cantinhos, a gente faz dessa forma que eu mostrei para vocês. Então, se tiver ficado alguma dúvida, você volta um pouquinho o vídeo, vê como a gente faz os cantinhos. E eu vou seguir fazendo. E quando eu chegar aqui, olha, no ponto que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda, fiz todos os pontos baixos e todos os cantinhos. E agora, nós vamos trocar o fio. Eu vou alongar esse fio, vou vir aqui, olha, no ponto baixo, à frente do marcador. Vou passar a minha agulha aqui, olha, por baixo das 2 alcinhas do ponto. E vou puxar essa laçada lá para trás. Assim. Eu vou vir com a minha agulha, nós vamos trabalhar nós vamos trabalhar o kit todo em pontos baixos centrados. Então, aqui, o porta-fraldas, a gente vai trabalhar em pontos baixos centrado. Então, eu vou entrar bem no meio desse ponto que eu tenho aqui, olha, o marcador. Assim, eu vou sair com ele aqui atrás. Eu vou pegar essa laçada, vou passar aqui na agulha e vou dar uma ajustadinha no meu ponto.
Só que agora eu não vou fechar esse ponto com o fio branco. Eu vou começar a trabalhar com o fio cinza. Então, eu vou fechar esse ponto com o cinza. Eu vou pôr o meu fio cinza aqui e eu vou puxar ele, olha, aqui pra frente, assim. Eu vou dar mais uma ajustadinha aqui nesse ponto. E aqui eu vou fazer uma correntinha. E agora, a gente vai fazer pontos baixos centrado. Essa sobrinha aqui do branco, eu já posso cortar. Depois é só a gente fazer. Depois é só a gente fazer o arremate dela, quando a gente estiver fazendo, olha, os pontos aqui, a gente posiciona ele aqui e vai passando por cima aqui os pontos. E agora, nós vamos fazer todo o nosso trabalho em pontos baixos centrado. Eu tenho aqui, olha, as alcinhas do ponto, e pra gente fazer o ponto baixo, a gente passa a agulha aqui, olha, entre as duas alcinhas. O ponto baixo centrado, a gente trabalha aqui, olha, bem no meio do ponto, assim. Ele vai sair aqui atrás, olha, no meio do ponto. Então, aqui, olha, eu tenho assim, a trancinha do ponto e o ponto baixo a gente faz assim. O ponto baixo centrado, a gente vai fazer aqui, olha, bem nessa voltinha do ponto, a gente passa a agulha assim. E aqui atrás eu também saio no meio do ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar todo esse kit em pontos baixos centrado. Eu venho aqui, olha, bem no meio do ponto, trago a laçada, dou a altura do ponto baixo e faço um ponto baixo. Venho bem no meio do ponto, trago a laçada no novelo, dou a altura do ponto baixo e faço um ponto baixo. No meio do ponto, trago a laçada do novelo, faço ponto baixo. A sobrinha, olha, do primeiro ponto que eu fiz, eu já venho arrematando nessa volta que eu estou fazendo de pontos baixos centrado. Venho aqui bem no meio do ponto, laço meu fio, dou a altura do ponto baixo e faço um ponto baixo. E eu cheguei no ponto baixo que eu tenho o marcador. Sempre que eu for fazer o cantinho em todas as voltas, eu vou tirar o marcador daqui. E eu vou vir aqui, olha, bem no meio do ponto. Trago a laçada aqui pra frente, mas eu não vou fazer o ponto baixo. Eu vou vir no próximo ponto. Trago a laçada aqui pra frente. E eu fiquei com as 3 laçadas na agulha. Eu vou tirar a agulha dessa primeira laçada, mas eu vou ficar com o dedo aqui, olha, pra eu não perder essa laçada. Laço meu fio, faço esse ponto baixo. Volto a agulha nessa laçada e faço esse ponto baixo. Então, aqui eu fiz 2 pontos baixos, eu vou voltar o meu marcador no primeiro ponto baixo, na próxima volta eu vou fazer exatamente assim. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Bem no meio do ponto. Trago a laçada, alongo para dar a altura de um ponto baixo e faço ponto baixo. No meio do ponto, trago a laçada, alongo para dar a altura de um ponto baixo, faço ponto baixo. E eu vou fazer, então, mais esse cantinho aqui com vocês. Então, no meu próximo ponto baixo, eu faço um ponto baixo. E eu cheguei no pontinho marcado. Eu tiro o marcador, vou deixar aqui que eu vou voltar ele depois para eu saber onde eu sempre vou estar fazendo dessa forma. Passo aqui, olha, no meio do ponto, faço um ponto baixo centrado, trago a laçada, dou a altura do ponto, mas eu não vou fechar. Vou vir no meu próximo fio,
trago a laçada aqui pra frente. Agora, eu vou segurar essa laçada, vou vir na primeira, fecho esse ponto baixo, volto a agulha aqui, fecho esse ponto baixo, volto o meu marcador. E a gente vai fazer assim em todos os cantinhos. Então, aqui é só seguir fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base. No cantinho eu faço dessa forma e volto o marcador, porque em todas as voltas nós vamos fazer o cantinho assim. E agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Vou dar a volta toda e quando eu chegar aqui, olha, no ponto que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Aqui eu esqueci de colocar o marcador, deixei no ponto anterior, mas eu vou subir ele aqui, olha, e pôr no primeiro ponto que eu fiz dessa volta. Então, quando eu chegar aqui, olha, no pontinho do marcador, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda, fiz todos os pontos baixos centrados e eu cheguei aqui no pontinho que eu fiz para iniciar. Então, todas as voltas vão ser repetição. Eu vou fazer em todas as voltas essa mesma sequência de pontos, sempre ponto baixo centrado, vou ficar com a mesma quantidade de pontos em todas as voltas. Os cantinhos eu sempre vou fazer dessa mesma forma até a minha última volta. E aqui eu vou fazer mais 3 voltas. Vou fazer mais uma volta com o cinza, depois eu troco meu fio e faço 2 voltas com o verde. As voltas que eu for fazer com o verde, quando eu for trocar o fio, eu vou fazer exatamente como eu fiz para trocar aqui, olha, do branco para o cinza. Então, quando eu for trocar o fio, se você tiver dúvida, você volta, vê como a gente faz para trocar o fio, que é exatamente igual. Então, são voltas de repetição. E para a gente terminar, fechar, iniciar uma próxima volta, a gente alonga o fio, vem aqui, olha, no ponto baixo da frente, passa a agulha aqui, olha, de trás para frente, traz essa laçada aqui para trás. Ajusta bem, olha, a laçada, arruma aqui essa laçada no ponto, para os pontos ficarem todos na mesma medida, todos do mesmo tamanho, fecha. Aqui agora, eu vou vir com a minha agulha bem aqui, olha, se você quiser deixar para fazer, para ajustar essa laçada aqui depois, melhor, tá? Eu vou vir com a agulha aqui, olha, bem no ponto do marcador. E eu vou pôr a minha agulha no meio do ponto. Vou pôr essa laçada aqui, olha, na agulha, ajusto, laço meu fio e passo ele aqui, olha, passando pela laçada que tá lá atrás e saindo aqui bem no meio do ponto. Faço uma correntinha. Pego o meu marcador e subo aqui para eu saber que esse é o meu primeiro ponto e eu vou fechar exatamente dessa forma. Para trocar o fio, a gente só fecha a laçada com a cor que a gente vai começar a trabalhar. Então, aqui, olha, eu coloco o marcador. E agora, gente, é só seguir trabalhando, é só a gente continuar fazendo ponto baixo centrado cada ponto de base. Então, cheguei aqui no meu próximo ponto, olha, venho bem no meio do ponto e faço um ponto baixo centrado. Dou a altura do ponto e fecho. É bem fácil esse porta-fraldas. A gente vai fazer ele todo em pontos baixos centrados. Então, eu vou fazer mais essa volta com o cinza, depois eu troco pelo verde. Faço 2 voltas com o verde e quando eu concluir, então, as 3 voltas restantes, eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho. No cantinho, a gente vai continuar fazendo o cantinho do jeito que a gente fez, tá? Até agora, olha, eu tiro o marcador. Passo a agulha aqui bem no meio do ponto, trago essa laçada, vou no próximo. Trago essa laçada, seguro, faço primeiro esse ponto baixo, volto a laçada, faço esse ponto baixo e marco o primeiro ponto que eu fiz a laçada. Para o cantinho ficar sempre bem retinho.
Então, aqui é só seguir fazendo. Eu vou fazer, então, mais uma volta aqui com o cinza. Depois eu vou colocar o verde. Vou fazer 2 voltas de pontos baixos centrado com o verde. E quando eu concluir todas as voltas, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí aqui todas as voltas do porta-fraldas, ficou assim. E agora aqui, eu vou tirar aqui esse marcador, vou alongar a laçada e vou passar ela aqui para trás, normalmente como a gente faz em todas as voltas, para fechar todas as voltas. Só que agora, eu não vou entrar com a minha agulha bem no meio do ponto. Eu vou vir aqui em cima, olha, aqui em cima do ponto, não aqui no meio. Vou ajustar a laçada aqui, olha, para ela ficar com a mesma medida dos outros pontos. Vou trazer esse ponto aqui para frente, assim. E agora eu vou fazer uma volta de pontos baixíssimos. Só que eu não vou apertar muito essa volta de pontos baixíssimos para não perder aqui, olha, o formato bem quadradinho que ficou do porta-fralda. Então, eu vou vir aqui, olha, no meu próximo ponto baixo. Então, eu vou vir aqui, olha, no meu próximo ponto baixo, trago a laçada e faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto baixo, trago a laçada, um ponto baixíssimo. Venho no meu próximo ponto, trago a laçada e faço um ponto baixíssimo, sem apertar essa volta de pontos baixíssimos. E agora aqui, olha, na voltinha aqui, é só um ponto baixíssimo para cada ponto de base, tá? E sem apertar essa volta de pontos baixíssimos, pra gente não perder o formato aqui, olha, bem quadradinho do porta-fraldas. Então, eu vou fazer uma volta de pontos baixíssimos, olha. Venho no meu próximo ponto, trago a laçada e faço um ponto baixíssimo. Só que sem apertar, sem fazer essa volta de pontos baixíssimos muito justa, senão ela vai fechar a abertura aqui, olha. E aí, a gente perde o quadradinho do porta-fraldas que a gente quer que fica bem quadradinho. Então, aqui, eu vou seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base e eu vou contornar a minha peça toda. E quando eu chegar no primeiro ponto que eu fiz ali para iniciar, eu volto com vocês. Na curvinha é só um ponto baixíssimo para cada ponto de base, tá? Até já tirei os marcadores porque a gente já não vai mais precisar fazer nenhuma modificação na curvinha ali. Aqui, olha, no quadradinho. Só mesmo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Vou contornar a peça toda e quando eu chegar no ponto que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda em pontos baixíssimos, olha, essa parte então fica assim. E aqui eu vou passar para vocês a altura que ficou o porta-fraldas. Ele ficou, olha, com 9 centímetros. Cabe bastante fralda aqui dentro. E agora, a gente vai fazer, olha, esse aqui foi o ponto que eu iniciei. Esse aqui é meu último ponto. A gente vai simular esse próximo ponto aqui, tá? Pra ficar certinho. Eu tenho que fazer mais um ponto, então eu vou simular esse próximo ponto. Eu vou cortar o meu fio uma quantidade suficiente, olha, para fazer um arremate. Trago essa laçada aqui para frente. E agora, eu vou vir nesse meu último ponto, só que eu vou pegar uma agulha um pouquinho menor. Então, eu venho nesse primeiro ponto que eu fiz aqui, olha, e eu vou passar essa sobra de fio por trás desse ponto. Assim. E agora, eu vou voltar ele por dentro do meu último ponto. Então, eu vou vir por aqui, olha. Pego essa perninha do fio e passo ela aqui, olha, por dentro desse ponto.
assim. E a gente fez aqui, então, o último ponto baixíssimo. Essa sobra aqui de fio, eu vou vir aqui, olha, por dentro. E eu vou pegar essa sobra de fio e vou passar lá para dentro do porta-fraldas. Assim. Então, aqui, olha, fica assim. E aqui, essa sobra de fio, eu vou colocar na agulha para tapeçaria, passo entre os pontos, e agora eu vou fazer todos esses arremates que eu tenho aqui, olha. Colocando um pouquinho de cola e cortando todos eles. Então, agora, esse aqui eu já vou arrematar junto. Passo entre os pontos, coloco um pouquinho de cola e corto. A aplicaçãozinha que eu tenho aqui é a aplicaçãozinha do Safari, que eu vou colocar aqui só a aplicação. Eu não vou colocar o corino, eu vou colocar só a aplicação. Então, é só colar ela aonde você acha que fica melhor. E ficou pronto, olha, o porta-fraldas. Agora aqui é só fazer só colar a aplicação que você estiver usando, né? Se for menino ou menina ou Safari, é só colar com a colinha para tecido. As outras peças desse kit eu vou deixar na descrição desse vídeo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!